Pode se assentar, igreja. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós adoramos o Senhor. Eu quero agradecer pela Daiane, pelo convite. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero agradecer ao pastor, toda a sua casa, toda a sua família, pela graça de nos ceder o púlpito da igreja. Isso é muito sério. Deus abençoe sua vida, pastor, sua casa, toda a extensão da sua família. Para quem não nos conhece, nós somos de Barra de São Francisco, nós pertencemos à Igreja Batista Esperança. Pastor Ramon, não sei se o pastor conhece, pastor Ramon, tem 35 anos de ministério. E nós estamos servindo a igreja há quase 18 anos. E eu não vou fazer diferente nessa noite. Eu vim aqui para servir você. Amém, querido? Porque a gente aprende com a palavra que melhor é servir do que ser servido. Então, enquanto a gente serve, Jesus cuida da gente. Amém? Eu sou casada com o Leandro. Nós temos um filho de 5 anos. E somos crentes no Senhor Jesus. Sou serva de Deus, só isso. Amém, queridos? Eu quero trazer uma palavra para o teu coração nessa noite. E a palavra que eu quero ministrar ao seu coração, ela não é nova. O que você vai ouvir aqui nessa noite, com certeza os seus pastores pregam para vocês. Mas Jesus estava pregando no Sermão da Montanha. Ele prega no capítulo 5, ele prega no capítulo 6 e ele prega no capítulo 7 de Mateus. O tão conhecido Sermão da Montanha. Às vezes a gente tem a impressão de que o Sermão da Montanha é apenas as bem-aventuranças, mas não. No Sermão da Montanha, Jesus tratou muitas coisas. Mas quando ele está fechando o Sermão da Montanha, ele libera uma chave sobre o povo. Ele diz assim: todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O dia mau veio, a tempestade veio, a angústia veio, a má notícia chegou, mas aquela casa não, ela permaneceu de pé. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas ele também libera uma outra chave dizendo: todo, pois, que ouve estas minhas palavras e não, é comparado a um homem louco. Assim está no sentido original da palavra. Louco, insano, sem juízo. Porque ele está ouvindo uma verdade, mas está vivendo uma. Ele está ouvindo uma, mas está vivendo uma. O dia mau também vai chegar para ele, mas o resultado da casa vai ser outro. Então, o que faz a diferença na nossa vida, queridos, não é apenas o que ouvimos, é o que fazemos com aquilo que ouvimos. O que transforma a minha vida, o que transforma a minha casa, o que transforma meu casamento, o que transforma a minha história, não é apenas o que eu ouço. Porque você tem em média 48 horas para começar a colocar em prática aquilo que você colocou para dentro. Se você não colocar em prática, aquilo vai se perder. E às vezes nós colocamos a culpa em todo mundo, menos na gente mesmo. Então o que você vai ouvir aqui nessa noite é uma palavra que o seu pastor prega, que no círculo de oração você ouve. Então a minha intenção nessa noite é liberar uma palavra sobre você, que você pega essa palavra e pratique essa palavra na tua vida. Porque a prática vai mudar a sua história. Ah, irmã Flávia, está dizendo que eu não pratico? Não. Estou dizendo que se pratica, continue a praticar, porque é isso que muda a nossa vida. Amém, queridos? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Nós louvamos a Deus pela vida do círculo de oração Filadélfia, né? É isso? 10 anos. Que Deus abençoe a vida das irmãs. E que seja sobre a vida das irmãs longevidade ministerial, paz. Sejam frutíferas, prósperas, abençoadas. Em nome de Jesus. Que venham mais 10, mais 10, mais 10. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6. Pode continuar dando glória, tá, querido? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Talvez você está sentado ao lado de uma pessoa que está sem Bíblia. Você pode auxiliar essa pessoa se dando uma esticadinha no seu braço,
para que ela possa ler junto com você o texto sagrado. Efésios, capítulo 6. Para ficar mais fácil para você encontrar, você volta de Apocalipse para trás e você vai encontrar mais fácil. A partir do verso de número 10 vai dizer assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Nós lemos a tua poderosa palavra e nós nos submetemos a ela nessa noite. E que a tua palavra, Senhor, venha transformar o nosso interior nessa noite. Que a tua palavra encontre a nossa vida como uma terra arada, adubada e preparada, para que essa semente caia, germine, floresça, cresça e produza frutos para a glória do teu poderoso nome. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Traga sobre nós o discernimento espiritual. Venha repreender toda ação contrária nesse ambiente, toda resistência à palavra, toda defesa à palavra. Nós jogamos por terra agora em nome de Jesus. E que a tua palavra flua livremente aqui nesse ambiente. E enquanto a tua palavra for pregada, salva, cura, liberta, transforma, restaura para a glória do teu poderoso nome. Senhor, nós estamos aqui sedentos por mais da palavra do Senhor. Estamos com fome nessa noite. Nunca foi falta de pão, o que tem é falta de fome. Mas nessa noite tem fome aqui, Senhor. Então que o pão da palavra seja liberado para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Assim nós a te oramos, Pai. Usa o vaso, ele é só de barro, mas a excelência do poder vem do Senhor. Por isso já tributamos a ti a honra, a glória, o domínio, o poder e a soberania, porque só o Senhor é nesse ambiente. Nós adoramos o teu nome. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Se nós queremos aprender um pouquinho sobre o que era igreja, e nós sabemos o que era igreja, mas se nós queremos nos aprofundar sobre os mistérios da igreja, nós devemos ler essa carta de Paulo aos Efésios. Porque essa carta de Paulo aos Efésios vai trazer coisas tão profundas acerca do que era igreja e de como se comportar como igreja. Essa carta, ela é celestial. Ela vai trazer preciosidades muito profundas. Por exemplo, o capítulo 1 de Paulo aos Efésios vai trazer para nós sobre o penhor do Espírito. Nós somos selados com o Espírito Santo. O capítulo 1 também traz para nós sobre a redenção. Nós fomos redimidos. Nós tivemos os nossos pecados perdoados para a glória do nome do Senhor Jesus.
Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios vai dizer para nós um dos versículos mais poderosos da Bíblia, aonde ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é por Cristo Jesus. Ali vai dizer que nós somos feitura dele, amém, queridos? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios vai tratar do mistério da pregação de Paulo aos gentios, aonde chegou até a mim, até você, a pregação do evangelho. E nós louvamos o nome do Senhor pela vida desse apóstolo tão precioso que é o apóstolo Paulo. Ele desbravou fronteiras, ele levou a palavra nos confins da terra na sua época. E nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que o evangelho chegou para nós, os gentios, e nós estamos aqui nessa noite lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Capítulo 4 de Paulo aos Efésios vai tratar sobre a instituição de uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para mestres, e tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos na terra. Paulo no capítulo 5 vai tratar de forma tão graciosa e preciosa sobre os deveres do lar, aonde ele destrincha muito bem o papel do marido e o papel da esposa, e ele alarga para o capítulo 6, falando sobre os filhos. Os pais não devem irar os seus filhos, e os filhos devem obedecer aos seus pais. Ele vai tratar também na carta sobre patrão e empregado. É uma carta muito preciosa, muito profunda. Mas Paulo vai fechar a carta aos Efésios no capítulo 6. E no capítulo 6 é como se Paulo deixasse a terra, porque até o capítulo 5 ele vai ensinando coisas preciosas para a igreja. Mas quando chega no capítulo 6 é como se Paulo tivesse sido arrebatado nos sentidos, e ele vai para a eternidade, e ele recebe pérola da parte de Deus e libera no capítulo 6 essa armadura que é tão preciosa para mim e para você, e que às vezes na igreja ela é desvalorizada por nós como cristãos. Paulo vai receber essa revelação divina, visto que todas as cartas são divinamente inspiradas e toda a Bíblia. Mas ele vai trazer para nós no capítulo 6, fechando a carta, ele vai dizer assim para os irmãos: irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora ele vai dizer assim: igreja, preste atenção em algo que eu vou dizer para vocês. A luta de vocês não é contra a carne nem contra o sangue. Parece que o apóstolo Paulo estava sentado nos nossos dias escrevendo essa carta. Por isso que a Bíblia ela é atemporal. A Bíblia vai dizer para mim e para você que vai passar o céu, mas as minhas jamais. Ela é atual, ela é poderosa. E aí Paulo vai trazer para nós ensinamentos preciosos quanto à minha vida e à sua vida, como bons soldados de Cristo, amém? Talvez você diga para mim assim: irmã Flávia, eu não estou entendendo a palavra, o culto é para mulheres. Querido, a gente precisa ser fiel àquilo que Deus manda para a gente, amém? Mesmo que talvez a gente não entenda, mesmo que talvez a gente não compreenda, a gente é vaso limitado e a gente só obedece, amém? E aí ele vai trazer para nós essa armadura. Mas eu quero pegar emprestado com o apóstolo Paulo nessa noite, visto que ele pega a armadura romana emprestada para escrever, fazendo alusões sobre uma armadura espiritual para a vida da igreja. E nunca estivemos precisando tanto dessa armadura como nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Nós estamos debaixo de uma guerra poderosa, nós estamos debaixo de uma guerra de trevas e luz. Nós sabemos que Deus é vencedor, claro que Ele é vencedor, claro que Ele é o Senhor dos céus e da terra, mas a Bíblia não deixou essa armadura para nós à toa, a Bíblia não deixou essa roupa espiritual para nós à toa. Então nessa noite Deus ministrava ao meu coração: Deus vai vestir a gente aqui nessa noite, amém? Tem uma veste celestial da parte de Deus para nós. Então eu quero pegar emprestado com o apóstolo Paulo os itens da armadura que ele libera em Efésios capítulo 6, para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Eu não vou estar explicando teologicamente cada item dessa armadura. Depois, eu tenho certeza que o seu pastor já fez isso, então eu quero poupar tempo e quero pegar apenas os utensílios dessa armadura e aplicar para áreas da nossa vida que precisam ser preservadas. Diga comigo: preservada. Essa
armadura não está aqui só de enfeite na carta de Paulo aos Efésios. E essa armadura não está na Bíblia apenas para a carta de Paulo aos Efésios. Não, essa armadura está liberada para mim. Essa armadura está liberada para você. Então eu quero pegar emprestada essa armadura que Paulo usou, fazendo uma alusão da armadura romana, e quero aplicar na nossa noite, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sobre áreas da nossa vida que precisam ser preservadas no mundo do Espírito. Esses itens você não vai ver, porque são itens espirituais, mas você pode ter certeza de uma coisa: eu não vejo a olho nu, mas Satanás e seus demônios veem. Eles vão perceber e percebem se o crente está revestido ou não, se ele está vestido ou não. Então eu não vou usar a ordem do apóstolo Paulo, eu vou seguir a sequência de uma armadura romana de cima para baixo. Então vem comigo, o primeiro item dessa armadura, diga como é: o capacete. Capacete. Esse item da armadura, ele vai servir para mim e para você nos dias atuais, para preservar a nossa. Vem comigo, igreja, preservar a nossa. Existe um lugar na minha e na sua vida onde é o maior campo de batalha, se não for na mente? Aonde você sofre os maiores ataques na sua vida? Vem comigo, igreja, aonde você sofre os maiores ataques na sua vida? Na sua mente. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: você precisa tomar posse do capacete da salvação. É claro que tinha um objetivo central dele falar do capacete da salvação, porque ele estava dizendo para os efésios: vocês nunca podem se esquecer de que vocês não são mais cidadãos da terra, agora vocês se tornaram cidadãos celestiais. E quando a mente de vocês forem bombardeadas, quando a mente de vocês forem saqueadas, quando o diabo querer perverter a mente de vocês, vocês se lembram que está sobre a mente de vocês a graça poderosa da salvação em Cristo Jesus. E se tem algo que é bombardeado na minha vida e na sua, é a nossa mente. E aí eu quero usar uma mulher que usava muito esse capacete mesmo, sendo no contexto do Antigo Testamento, porque ter um capacete na nossa vida é ter uma mente firme, é ter uma mente sólida, é ter uma mente preservada no Senhor, é ter pensamentos santos, pensamentos que agradam o coração do Senhor, é ter uma mente guardada debaixo do sangue de Jesus. E nós estamos vivendo dias de guerras. Você quer ver um menino que usou muito bem esse capacete? Não propriamente a salvação em si, mas a postura dele diante dos dilemas da vida. Você lembra 1 de Samuel, capítulo de número 17? A Bíblia vai dizer que Davi vai levar um queijinho para os irmãos na guerra. Deve ser que Davi tinha uma pezinha mineiro, né? Ele vai levar um queijinho para os irmãos na guerra. E ao chegar na guerra, ele olha para um lado, olha para outro, e percebe um burburinho no meio da guerra. E gigante Golias está subindo para afrontar a nação de Israel. Igreja, fique comigo, por favor. A nação de Israel está sendo afrontada. A nação de Israel está sendo bombardeada. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Golias vinha de manhã e Golias vinha à tarde. E isso não está na Bíblia à toa. Você sabia que aquilo que você alimenta sua mente pela manhã governa o seu dia? E como você termina de alimentar sua mente no fim do dia, vai governar a sua noite? Então, quando estava amanhecendo, Golias via: não tem um homem aí para lutar comigo? O povo ficava todo tomado de medo. Quando eles estavam começando a se acalmar, varão, no final do dia vinha Golias: não tem um homem aí que lute comigo? Mas a minha Bíblia e a sua diz que chega um menininho que está com a mente firmada no céu, que está com a mente firmada nos convictos do céu. E Golias diz: não tem um homem para lutar comigo. Davi então fica alvoroçado e diz: o que ele está dizendo? Eu estou conjecturando, igreja, o que ele está falando? Aí Davi vira e fala assim: o que eu vou ganhar se aquele gigante morrer? Vai ser isento de imposto, vai casar com a filha do rei, é um monte de regalia. Mas preste atenção, não foi isso que impulsionou Davi para a guerra. O que impulsiona Davi para estar naquela peleja é o que tinha na mente de Davi. Preste atenção. Toda a nação de Israel corria de Golias. Toda a nação de Israel estava tomada de medo e pavor. E nós estamos vivendo uma nuvem de medo e pavor sobre a nossa nação. Nós estamos debaixo de uma opressão. E o gigante Golias está gritando: aonde está a igreja? Mas a igreja não orou. A igreja não jejuou. Ei, igreja! Davi levanta a voz e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o
Davi estava dizendo uma coisa, olhe para mim. Davi estava dizendo uma coisa: quem é esse desaliançado com Deus? Eu tenho aliança com Deus, eu ando com Deus. Ainda que o gigante lute e abra a boca para querer lutar contra a minha casa e a sua, ainda que os gigantes estejam esbravejando nesse tempo, ei igreja, guarda a tua mente. Quem é esse incircunciso para afrontar a igreja do Deus vivo? A minha mente está guardada, a minha mente está preservada, a minha mente está escondida em Cristo Jesus. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer para mim e para você que o próprio apóstolo Paulo libera em Filipenses 4:8: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável, que isso ocupe o vosso pensamento. Cuidado com a sua mente, ele é o maior campo de batalha que você tem. Débora estava no meio de uma guerra, Jabim subia contra Israel. E quando eu olho para Débora, eu vejo uma mulher posicionada, porque ela diz: as tendas de Israel estarão vazias. As tendas de Israel caíam, Juízes 5, 7 ou 6. As tendas de Israel caíram, as tendas de Israel estão vazias, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Isso é posição de uma mulher que está com a mente cheia de Deus. Então esse capacete está aqui para guardar os seus pensamentos. Tem gente aqui que está debaixo de guerra espiritual. Pessoas aqui que estão com a mente bombardeada. Espírito de suicídio, depressão, angústia. Pois Deus vai blindar a sua mente aqui hoje. Vai colocar um capacete sobre a sua cabeça, para que a sua mente seja guardada em Deus. Ele vai escrever na carta de Colossenses capítulo 3: pensai nas coisas que são do alto. Aquilo que nós pensamos tem um grande poder de governar a nossa vida. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, dando uma exortada na igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 11, se não me falha a memória. 2 Coríntios 11, 3, ele diz: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, também eu tenho medo, também a mente de vocês sejam corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmão Flávio, eu não estou entendendo essa palavra. Está entendendo sim, porque você é crente lavado e remido no sangue de Jesus. E deixa a gigante gritar. O que tem na sua mente vai definir se você ganha essa batalha ou se você perde ela. O que permeia a sua mente, o que está aí dentro. Você não pode impedir nenhuma ave de rapina de pousar ou ficar povoando a sua cabeça, mas você não precisa permitir que ela faça ninho aí. Guarda a sua mente, querido. Com muito amor e carinho, fala com o irmão que está do lado: guarda a sua mente, querido. Ela é um campo de batalha. Quantos pensamentos já passou aí hoje? Quantas coisas já subiram na sua mente aí hoje? Quantas coisas você já pensou aí hoje? Pois é, Paulo está dizendo assim: eu vou liberar o capacete, igreja, toma posse dele. O capacete romano, o utensílio da guerra de Roma, não era apenas tampar só a cabeça. O capacete romano tampava a nuca, tampava os ouvidos e tampava os olhos. Só deixava a boca para o lado de fora. Porque os meus ouvidos e os meus olhos influenciam muito no que entra aqui. Por isso que eu digo para você, eu vim trazer uma palavra simples para você, mas bota ela em prática. Segundo item, diga comigo: couraça. E eu gostaria que você viesse comigo para o mundo do Espírito e percebesse pelo mundo do Espírito cada item desse sendo liberado aqui para nós hoje, espiritualmente falando. Como utensílios dourados da parte da graça de Deus sendo liberado para a minha vida e para a sua. Aí Paulo vai dizer para nós assim: igreja poderosa, igreja gloriosa, apesar de que a igreja de Éfeso estava enfrentando alguns problemas no seio da igreja. E aí ele vai dizer: vocês precisam tomar posse da couraça. Diga comigo: couraça. Essa couraça romana, ela era impermeável, ela era dura. Ela protegia os órgãos vitais dos soldados. E o que nós aprendemos com isso? Essa couraça que o apóstolo Paulo diz que é a couraça da justiça. Justiça ali tem uma conotação de justificados. Diga comigo: justificados.
Ah, se a gente entendesse o poder que tem essa palavra na nossa vida. Justificados, vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. O que é justificado, irmão Flávio? É que o meu pecado foi pago, a minha dívida na eternidade foi rasgada. Deus puxa a ficha, Flávia, vai olhando, culpada, 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 mas quando ele chega no rodapé, tem uma assinatura com sangue, e nessa assinatura está escrito: justificada, 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 justificada. E o que nós aprendemos hoje? Essa couraça vai preservar as minhas Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão sendo massacradas nas suas emoções, engolida nas suas emoções, pisoteada nas suas emoções, esmagada nas suas emoções, exprimida. E o apóstolo Paulo está dizendo: existe uma couraça, veste ela no seu espírito e guarda suas emoções, porque os dardos inflamados do Satanás e seus demônios estão às espreitas o tempo todo para inflamar a minha alma e inflamar a sua alma, gerar angústia, gerar abatimento, gerar tristeza, gerar depressão, gerar dúvida, gerar medo. Por isso que Salomão vai levantar a voz em Provérbios 4:23 e vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda dinheiro, guarda casa, guarda carro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu. Pois é, em nome de Jesus, eu vim aqui trazer uma palavra simples, mas existem homens e mulheres aqui que estão com as suas emoções amordaçadas, que estão debaixo de agonia, debaixo de aflição, debaixo de angústia, debaixo de temor, debaixo de espírito de intimidação. Pois é, nessa noite é noite de sairmos aqui livre para a glória do nome de Jesus, colocarmos a couraça no nosso peito, guardar as nossas emoções em nome do Senhor Jesus. Eu gosto de uma menininha em 2 de Reis, capítulo 5, ela foi levada pelo Naamã. A Bíblia vai dizer para mim e para você que ela era uma menininha. Menininha judia, tinha em média de 12 a 13 aninhos no máximo. Ela é levada para dentro da casa de um leproso. Ela tinha tudo para amargar as emoções dela. Ela tinha tudo para ficar ressentida. Porque não vamos romantizar o texto, igreja, ela foi levada. Ela não teve tempo nem de despedir do papai e da mamãe. Talvez ela não teve tempo nem de calçar o chinelinho dela. Ela não teve tempo de despedir dos amiguinhos. Se tinha, não sabemos. Mas ela não teve tempo nem de despedir dos irmãozinhos. Se tinha, não sei. Se foi morto, não sei. Aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho boca para falar. Mas a Bíblia vai dizer que ela é levada para dentro da casa de um leproso. Mas eu vejo uma menina tão equilibrada emocionalmente falando, que a lepra de Naamã não pega nela, a doença de Naamã não pega nela, mas a cura que está nela vai pegar em Naamã, a graça que está nela vai pegar em Naamã, porque não é o que você carrega por fora, é o que você carrega por dentro. Eu vejo uma menina equilibrada, eu vejo uma menina com o coração no lugar. Ela não é levada pelas circunstâncias. E quando eu olho para ela, eu vejo uma menina muito guardada nas suas emoções. E se tem uma área da nossa vida que precisa ser guardada, é as nossas emoções. É o que sentimos. Porque quando nós nos convertemos, igreja, o nosso espírito está pronto para subir para a eternidade. Mas a nossa alma... Porque Paulo vai dizer a carta de Gálatas, capítulo 5, verso 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Jesus vai dizer, vocês precisam orar e jejuar, porque o espírito está pronto, mas a carne é? A carne na conotação grega tem uma palavra de alma. A alma é fraca, a alma é facilmente enganada. Ora você acorda matando leão, ora você acorda, você não mata uma formiga, ora você ora muito, ora você não ora nada. A gente precisa aprender um princípio: eu não vivo de acordo com o que eu sinto, eu vivo de acordo com o que eu creio.
E Paulo está dizendo, toma posse dessa couraça para que você tenha emoções firmadas na rocha. Para que a gente não vive inconstante, como ventos levados a qualquer lugar, não. Emoções firmadas em Cristo. Mulheres com emoções estabelecidas na rocha. O que a gente atende de mulher depressiva, canta como um roxinol na igreja, mas ao chegar em casa ela entra pro quarto, fecha a porta, tranca o blackout e não quer ver ninguém. Há poder no nome de Jesus. Deus quer nos ver plenas e livres e com a nossa alma livre para adorá-lo. Por isso o salmista Davi vai dizer no Salmo 142, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Veste a couraça, querido. Fala com o irmãozinho que está do lado. Veste a couraça. Veste essa couraça. Eu gosto do menininho, que agora não é menininho mais, mas ele tem um nomezinho que eu amo muito, que é Caleb. Quando ele sai da terra do Egito junto com o povo, ele sai debaixo da promessa. Ele vai em Números capítulo 13, ele olha a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é poderosa, e ele volta com sangue nos olhos, junto com Josué, e diz, aqui a terra é boa demais. Vão subir lá e vão possuir aquele negócio. Aí o povo, diz a Bíblia, 10, quantos? 10, começaram a inflamar o povo, ao ponto do povo querer matar Josué e Caleb, mas Deus intervém na história e não deixa. Aí Deus libera uma sentença de morte, diz de 20 anos para cima vai morrer todo mundo nesse deserto, exceto Josué e Caleb. Aí quando você pega Caleb em Josué capítulo 14, você vai entender por que ele entrou na terra, porque ele tinha um coração firmado no céu. Ele olha para Josué e diz, Josué, há 45 anos atrás o Senhor tem uma palavra acerca de mim e de ti. E hoje eu estou tão forte como eu estava há 45 anos atrás, porque eu guardei o meu coração. Não deixa mentiras do diabo entrar no seu coração, mulher de Deus. Não deixa, homem de Deus, mentira das trevas querer penetrar o seu coração. Porque o diabo não precisa de muito para penetrar, ele precisa só de uma frestazinha. Eu estou tão forte hoje, Josué, como eu estava há 45 anos atrás. Você está tão forte hoje como estava há 45 anos atrás? E talvez você diga, irmão, não tem 45 ainda, mas isso fala de Deus conservar, porque ele mesmo diz, Deus me conservou. Sabe o que é conservar ali no hebraico? É manter no estado original. Ele não perdeu o coração, andou no meio de um povo incrédulo, ele andou no meio de um povo murmurador, mas ele estava de olho na promessa, ele estava de olho naquilo que Deus havia falado, porque ele blindou o coração dele. Sabe por que muitas vezes a gente não alcança a promessa? Porque o nosso coração está exposto demais. E eu estou sentindo graça do papai na casa. O nosso coração está exposto demais. O meu coração não é terra que ninguém anda. O meu coração é terra que pertence ao Senhor Jesus. E Satanás não vai ficar sambando nas minhas emoções e nem nas suas emoções. Então bate no peito e fala que tem couraça da justiça. Como é que estão as suas emoções, mulher? Diante desse congresso, porque eu sei que toda vez que se faz congresso é uma batalha, é uma luta, é uma prova, é um menino que fica doente, é um pneu de carro que fura, é um trem que... O meu carro, irmão, do nada entrou água no motor do carro, a poder no sangue de Jesus. Mas são temores externos e temores internos que querem nos parar, mas só que há sobre nós a couraça. A couraça. Como é que você entrou aqui nessa noite? Como é que está seu coração, mulher? Como é que você está? Não precisa falar nada não, mas olha para a irmãzinha e para o irmãozinho que está do lado, vê se ele tem coraça nas emoções, vê. Não precisa falar nada não. Ou é muito aquele crente gangorra, hora busca, hora não busca, hora quer, hora não quer, hora adora, hora não adora. Ele é levado 100% pelo que ele sente. Você não pode viver pelo que você sente, você tem que viver pelo que você crê. A gente não ora porque sente, a gente ora porque crê. A gente não adora porque sente, a gente adora porque crê. A gente não lê a Bíblia porque sente, a gente lê porque crê, querido. Não é todo dia que você vai acordar sentindo alguma coisa. Vai ter dia que você vai acordar sentindo o contrário daquilo que você gostaria.
Aí você vai dar uma ordem para sua alma, como o salmista no Salmo 42. Alma, por que estás abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh, glória! É hora de Deus levantar uma igreja equilibrada nas emoções, curada nas emoções. Eu vejo gente cativa debaixo de trauma que aconteceu há 40 anos atrás. Ah, meu Deus! Ai, irmã Flávia, porque eu fui abusada quando eu era criança. Filha, eu não estou menosprezando a sua dor. Mas se tem uma coisa, que Deus é especialista para curar trauma. Sai desse lugar. Não fica cativa nesse lugar, não. É isso que Satanás quer. Porque quando as suas emoções estão doentes, você não flui no espírito como deveria fluir. Meu Deus, tem mulheres que têm ministérios tão preciosos, varão. Tem talentos tão poderosos, mas ela está com a alma enrugada igual um maracujá de gaveta. Mas Deus me trouxe aqui porque Ele quer tirar você dessas gaiolas emocionais. Ele quer arrancar você desse lugar de medo, desse lugar de tormento, desse lugar de ansiedade, de inquietação, de agitação, de insônia, espanto noturno. Receba a paz de Deus, que excede todo entendimento na tua alma, mulher. Coraça, coraça, coraça. Mas Paulo também vai dizer para mim e para você, bem semelhante a coraça, é o cinto. Diga comigo, cinto. Dá uma olhada pro irmão, vê se ele está de cinto. Não é físico, não. Porque tem umas mulheres que eu acho massa, usam uns dessa largura. Eu falo, meu Deus, como é que consegue? Continue usando, se você gosta. Mas não é desse cinto que nós estamos falando. Hoje nós estamos falando de um cinto sobrenatural. Mas esse cinto da armadura romana, pastor, ele era largo também. Porque esse cinto tinha um objetivo, irmã preciosa, que estava no mistério aqui, como eu gosto de ver os vasos no mistério. Esse cinto, ele era largo e ele era sobre a cintura, sabe por quê? Porque ele exigia do soldado uma postura ereta. Meu Deus. Esse cinto não deixava o soldado ficar meio requenguela. Já ouviu essa expressão? Talvez você não está entendendo requenguela, mas não podia ficar meio mole, não tem? O cinto, ele era obrigatoriamente manter o soldado ereto. Parece com os nossos dias, parece ou não parece? Porque a igreja de Deus, ela não anda requenguela. A igreja de Deus não anda olhando para o chão. A igreja anda de postura ereta. Agora, por que ela anda com cinto espiritual? Porque esse cinto é o cinto da E nós estamos vivendo em meio, trafegando onde tudo que está à nossa volta é mentira, queridos. A gente nunca viu um tempo onde tem tanta mentira reinando, governando, imperando. É mentira de um lado, é mentira de outro. E aí vem para abater a vida da igreja. Ei, nós carregamos o cinto da verdade. E isso não vai deixar você requenguela. Ainda que tentem bombardear você, você anda com uma verdade. Esse cinto vai manter você ereto e vai manter a sua posição ereta. Por isso que eu gosto de Paulo quando ele chama Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, se não me falha a memória, ele faz um convite para o apóstolo Paulo. Ele diz, apóstolo, ô filhão, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Ô filha, você está numa guerra. Gente que está em guerra não tem tempo de ficar requenguela, não, meu filho. Não tem como ficar mole, não, meu filho. Você está no meio de um combate, você está no meio de uma guerra. É guerra de um lado, é guerra do outro, é mentira de um lado, é mentira de outro. E você precisa tomar posse desse cinto que vai preservar suas entranhas espirituais, para que a mentira não permeie na tua vida. Para que você tenha postura. Como é que está a sua postura espiritual? Postura, diga comigo, postura. Eu gosto do menininho pelo nome de Daniel, que no contexto de Daniel capítulo 6 já não é um menino, ele já é um homem. Mas ele chega na Babilônia, é um menino, depois ele vai se transformar num jovem, depois ele vai se transformar num adulto, depois ele vai se transformar num ancião, pastor. Mas quando eu olho para Daniel, eu vejo em Daniel o cinto da verdade, porque
eu vejo Daniel trafegando mais de 70 anos na Babilônia, e ele não se curva diante do sistema, ele não se curva diante da mentira, ele não se curva diante da idolatria, ele não se curva na prostituição, ele não se curva no engano. Então sabe o que eu aprendo com Daniel? É que a Babilônia nunca foi uma ameaça para Daniel, mas ele era uma ameaça para a Babilônia. Porque 4 reis passou na vida de Daniel, e todos 4 tiveram que reconhecer: o Deus desse moço é Deus de verdade, o Deus dele é Deus de verdade. Agora me pergunta por quê? É porque ele andava com o cinto da verdade, ele não se curvava à mentira, ele não se curvava ao engano, ele não se curvava à idolatria. Sabe o que é isso? Ele era inteiro, diga comigo, inteiro. Ele era perverso, maligno, filho de Belial, ignorante, grosso, estúpido, louco, insano. Quando eu olho para Abigail, eu vejo uma mulher equilibrada. Você já conhece a história. Davi, com sangue nos olhos, vai matar toda a casa de Abigail, todos os homens. Ela se interpõe entre Davi e Nabal. Ela se ajoelha e diz: meu Senhor, me perdoa. Que equilíbrio para resolver situações difíceis. Que ponderação, que equilíbrio. Às vezes falta isso em nós, mulheres. Mas Paulo também diz assim: eu quero que vocês vistam o capacete, eu quero que vocês coloquem a couraça. Vocês precisam colocar também um cinto, mas vocês também precisam tomar posse da sandália do evangelho da... Então deixa eu ficar só com o item sandália. A sandália romana, ela era de crivos altos no solado. E estas situações que muitas vezes nos cercam, seja um casamento que não está bem, seja um filho que está desviado, seja uma porta que se fechou, seja uma notícia que você recebeu, eu não sei qual é o nível de guerra que você está vivendo hoje, mas Deus está liberando da eternidade uma sandália especial para que você possa trafegar no meio desses lugares, e você não vai escorregar, você não vai cair, você não vai tropeçar, você não vai perder o equilíbrio. Você está comigo, igreja? Talvez você está andando num paredão de pedra muito escorregadio. Você vai precisar de habilidade do céu para você não escorregar. Pois é, Ele libera recursos da eternidade nos seus pés hoje. Por isso que eu gosto de Abacuque, capítulo 3, verso 17. É um texto que nós amamos, mas eu gosto muito mais do 19 do que o 17. Porque no 17 ele vai explicar o cenário econômico que estava na nação de Israel, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira, minta, o gado seja arrebatado do aprisco. Aí ele entra no 18 e ele diz o estado da alma dele: todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Mas o 19 é tremendo, porque ele diz: porque Deus é a minha força, e Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar nos meus lugares altos. Sabe o que é pés como os da corça, igreja? É a habilidade de correr no meio das dificuldades, é a habilidade de trafegar em lugares secos, e você não vai cair. Então dá um tapinha no ombro da irmã e do irmão, fala: você não vai cair, você não vai escorregar, você vai... Fala pra ele: você não falou não, você vai ficar de pé, você não vai escorregar, porque você está calçado, tem fogo de Deus nos teus pés, tem habilidade de Deus nos teus pés, para que você não escorregue no meio dessas batalhas. Oh, eu não sei você, mas eu sinto Deus aqui, e eu queria muito que você sentisse Deus calçando os teus pés nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite e está à beira de um precipício, uma situação muito difícil, e os seus pés estão à beira para escorregar. Pois é, Deus vai trazer de volta, vai calçar ele, e vai te dar capacidade de andar no meio desses lugares sem cair, sem tropeçar. Você acredita nisso? Porque Ele faz os meus pés como os da corça. É uma metáfora que o profeta está usando, mas pés como os da corça são pezinhos bifurcados. Ela consegue andar em lugares que praticamente nenhum outro animal consegue. E o profeta está dizendo: pois é, Deus faz os meus pés como... Sabe o que é isso? Deus vai acelerar algumas coisas na tua vida. Deus vai te dar algumas habilidades de você passar por alguns lugares.
com muita maestria, com muita graça. Sabe, lugares que outros já passaram, mas escorregaram e caíram. Você vai passar nesses mesmos lugares, mas vai permanecer de pé. Vai sair lá do outro lado ileso no meio dessa história. Eu gosto do Salmo, eu não sei se é Salmo 18, é 118, eu sempre faço confusão com esse Salmo. Mas, deixa eu ver se é o Salmo 18, para você marcar aí na sua Bíblia se você tiver uma canetinha. Mulher nunca sai de casa sem uma caneta. Eu já carrego uma bolsinha com um monte dela, porque se uma sumir já tem outra. Porque às vezes o pastor libera uma pérola, você fala assim, depois eu lembro. Lembra não? Não lembra. Anota. Anota. Deixa eu ler para você um texto. E eu quero liberar ele sobre a sua vida hoje. Verso de número 28 do Salmo 18. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus eu salto. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu os meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Pois o Senhor me deu a ligeireza das costas. Você pode ver isso no mundo do Espírito sendo liberado para você hoje? Lugares que talvez antes você escorregava, você tropeçava, você não vai tropeçar mais, você não vai cair mais, você não vai escorregar mais, porque Ele está liberando a habilidade nos teus pés espirituais. Aleluia. Eu acho que quem andava com essa sandália, mesmo sendo no contexto do Antigo Testamento, era a esposa de Noé. Será que estamos falando de mulher? Uma mulher que foi chamada junto com teu esposo. Porque Deus falou, quero que vou entre você e a sua família. Um homem que fica mais de 100 anos dando martelada. Não sei se era martelo naquela época. Um homem que fica mais de 100 anos investindo num projeto de Deus. E quando a Bíblia fala que entraram para a arca, entrou ele, a esposa e os filhos, é porque ela tinha uma capacidade de andar sem escorregar. Porque você acha que não zombavam de Noé? Você acha que não zombavam do velhinho Noé? Esse louco aí está fazendo uma arca, porque diz ele que vai chover. Eu estou conjecturando, igreja, tá a esposa de Noé levando os meninos para a escola, e a gente é chacotado, olha lá, está aí na crente. Deus vai dar habilidade nos teus pés de você andar por esses lugares e não escorregar. Mas Paulo também diz, você tomou posse do capacete, da couraça, do cinto, da sandália. Agora você precisa tomar posse do escudo da fé. Engraçado que na armadura tem mais item de defesa do que de ataque. Mas se tem uma coisa que nós precisamos empunhar nesse tempo, é o escudo da fé. E não pense você que a minha fé e a sua não é bombardeada, porque é. E Paulo está dizendo assim, vocês precisam tomar posse do escudo da fé e levantar ele, sabe por quê? Para que vocês possam com ele apagar, diga comigo, apagar. Está no texto, igreja. Apagar todos os dardos inflamados. Talvez hoje você já recebeu um dardo inflamado do diabo na sua vida. A palavra dardo ali é uma flecha incandescente. A ponta dela é ateada a fogo, junto com uma bucha de diesel ou de querosene ou de alguma coisa inflamável, para que ela fosse jogada dentro do arraial inimigo ou dentro do arraial que se guerreia, para incendiar o ambiente e trazer confusão no inimigo ou no que se estava guerreando. Quem é inimigo do diabo na terra? É você, querido.
É a igreja. É o corpo de Cristo na terra. Onde ele é o cabeça. E o papel dele é lançar suas flechas incandescentes contra a minha fé e contra a sua fé. Por isso que a gente tem que adotar na nossa vida o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto. Porque eu não ando por, mas eu ando por. Ele está dizendo assim, eu não ando por aquilo que eu vejo. Por isso que ele vai escrever para a igreja de Corinto, eu já estou encerrando, e ele vai dizer assim, 2 Coríntios 4:16 em diante. Ele diz assim, não desanimamos. Ainda que o homem exterior se desgaste, envelheça, porque todos nós que estamos aqui estamos envelhecendo. Há pouquíssimo tempo os brancos começou a aparecer. Sem pedir licença, eles aparecem. Os cabelinhos brancos. E Paulo diz ainda que o exterior se corrompa. E glória a Deus pelos branquinhos. Glória a Deus por ele, que nasça mesmo. Sinal que eu estou tendo a graça de envelhecer. Mas ele diz ainda que o homem exterior se corrompa, se desgaste, envelheça. O nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Aí ele vai dizer quando que a gente alcança isso, porque nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para que se não veem, porque as que se veem são passageiras e as que se não veem são eternas. Quando o diabo quer minar a tua fé, você levanta o escudo da fé e você diz para ele, os meus olhos não é posto nessa terra, os meus olhos é posto na eternidade. Eu estou passando uma prova hoje, mas eu sei quem caminha comigo, quem anda comigo, quem me guarda, quem me livra, quem me protege. Levanta esse escudo da fé hoje à noite, mulher de Deus. O diabo diz na sua mente, esse homem nunca vai ser salvo, esse menino nunca vai voltar para a igreja, esse homem vai deixar, nunca vai vir para a igreja. Levanta o escudo da fé e você vai declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A vida financeira está apertada, está arrochada, a dificuldade bateu na porta. Pois é, e o diabo dizendo, onde está o teu Deus? Levanta o escudo da fé e diz, porque ele é o meu pastor e nada terei falta. Você está sendo intimidada, o seu ministério está sendo intimidado, o inimigo está mentindo para você, dizendo que as promessas não vão se cumprir. Levanta o escudo da fé e diz para ele, eu estou na mão do meu amado e há tempo para todas as coisas determinadas debaixo do céu. Tem mulheres aqui nessa noite que estão precisando tomar posse desse escudo da fé. A sua fé está sendo minada, está sendo comprometida com mentiras que o diabo está jogando na sua mente. Então tem áreas da sua vida que estão vulneráveis. Hoje é noite de embraçar esse escudo e dar na cara de Satanás e seus demônios. Porque o papel dele é matar, roubar e destruir. Mas eu tenho o papel de segurar o escudo da fé. Você sabia que o escudo romano não protege só a região dos órgãos vitais? Um escudo romano pegava do alto da cabeça até a planta dos pés. Só deixava os olhos de fora, protegia todo o corpo do soldado. A fé faz isso conosco. Naquele dia que a prova bate na sua porta, aquele dia que você olha para um lado e para o outro, a única coisa que você vê é vento soprando no seu barco. Aquele dia que você não tem dinheiro nem para fazer uma compra digna na sua casa. Aquele dia que o seu filho, em vez de vir para a igreja, ele vai para a boca de fumo. Aquele dia que o seu esposo, em vez de comprar comida para casa, ele gasta dinheiro naquilo que não é pão. Aquele dia que você sabe que o seu esposo, infelizmente, ao invés de ser fiel a você, ele tem outra, e isso fere o teu coração. Aquele dia que as pessoas que nós mais amamos diz para nós assim, como disseram para Jairo, por que você ainda incomoda o mestre? Pois é, hoje à noite é dia da gente levantar o escudo da fé e dizer, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que trabalha por mim, eu tenho um Deus que vai trazer o que está perdido, vai curar o que está doente, vai salvar o que está perdido. Levanta esse escudo hoje, mulher. É como a mulher do fluxo de sangue, eu já estou encerrando, ela tinha 12 anos que estava hemorrágica. Marcos é enfático em dizer que ela gastou tudo quanto ela tinha e ela ia de mal a pior, mas ela não perdeu uma coisa. Ela não perdeu a fé. Talvez você chegou aqui hoje, mulher, está sangrando há 12 anos, não fisicamente,
mas o sangramento insiste em bater na sua vida. Ai, como é difícil os dias que os sangramentos chegam. Como é difícil os dias que Deus te manda para os pastos da vida, para cuidar de ovelha que não é sua, e lá ninguém vê. Lá você não tem uma palavra, lá você tem que levantar o escudo da fé. E para nós orarmos, a Bíblia diz que Paulo diz: pois é, um item importantíssimo, e eu ouso dizer que talvez o mais importante, você precisa tomar posse da espada, da espada, da espada, da espada do Espírito, que é a... Não, igreja, vem comigo, que é a... Pedro estava angustiado, aflito, pescou a noite toda e não pegou nada. Aí chega Jesus e diz: Pedrão, joga do outro lado um pouquinho mais fundo. Aí Pedro diz: Jesus, eu pesquei a noite inteira e eu não peguei nada, mas sobre a tua, eu lançarei as redes. Guardei a tua no meu, para não... Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo ama. Salmo de número 119 diz: eu amo a lei do Senhor e ela me vivifica. Salmo de número 12 diz: a palavra de Deus é perfeita, ela é depurada em cadinho de barro 7 vezes. Ei, igreja, levanta a palavra. Medita na minha palavra de dia e de noite, e não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, disse Deus para Josué. Josué, você quer ser bem sucedido? Medita na minha palavra, leia a minha palavra, rumina a minha palavra, passa tempo com a minha palavra, porque a palavra corta dos dois lados, a palavra entra, a palavra sai, a palavra liberta. Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua é a verdade. Igreja, nós precisamos conhecer a palavra. Abaixa só um pouquinho o som, deixa eu dizer uma coisa para nós orarmos, e pode ficar de pé comigo. Igreja, nós respeitamos a Constituição da terra, amém? Nós somos cidadãos do bem, a gente respeita a Constituição da terra. Constituição essa que os homens estabeleceram, nós respeitamos, nós obedecemos as leis. Mas, igreja do Deus vivo, a nossa Constituição não é terrena, igreja. A nossa Constituição é divina. Você acorda naquele dia, borocochô, angustiada, e o diabo dizendo: vai orar para quê? Vai ler na Constituição, por quê? Porque ele ouve a minha oração. Talvez aquele dia que você amanhece chateada, se achando feia, borocochô, deixa eu ver o que a Constituição diz. Ela diz que eu sou menina dos olhos dele. Aquele dia que você olha para a realidade da tua casa e está tudo perdido, vai ver o que a Constituição diz. Ela diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque a nossa Constituição não é humana, ela é divina. E ela está escrita aqui que você é lavado, remido no sangue do Cordeiro, e um dia você vai morar no céu com ele. Quanto tempo você passa com a Constituição divina? Igreja, eu não vim aqui para exortar a sua vida, essa palavra é para mim, para você. Mas nós andamos um tempo, pastor, que tem Bíblia de tudo enquanto é jeito. Tem Bíblia rosa, Bíblia azul, Bíblia dourada, Bíblia de letra extra gigante, querido. Pouco tempo eu vi no mercado Bíblia extra gigante, a letra, quase que a letra é maior do que a Bíblia, desse tamanho a letra. É um troço impressionante. Bíblia linda, mas é o livro menos lido. Por isso que às vezes o diabo mente, engana tanto a mente da gente, porque a gente tem se relacionado pouco com a Constituição divina. E aqui está dizendo quem é ele, o que ele faz, o caráter dele, o plano dele, o desejo dele, a
E quando Paulo encerra capítulo 6 de Efésios, verso 10 ao verso 18, no verso 18 ele diz: vocês fizeram tudo isso? Agora permaneçam firmes, permaneçam inabaláveis, orando em todo o tempo e vigiando em todo o tempo. Cuidado, porque a gente pode sair daqui e o diabo tem uma cilada na esquina armada para mim e para você. Mas crente que tem mente guardada em Deus, emoções guardadas em Deus, tem cinto da verdade, calçado os pés com a ligeireza das costas, escudo da fé e a espada do Espírito. Bíblia não é para ficar perto no Salmo 91 na minha casa. Ela é para ser lida à roda da mesa, ela é para ser ensinada aos nossos filhos. Ela é para falar com ele de manhã, de tarde, de noite. Deuteronômio capítulo 6, encuca na mente dele de manhã, de tarde, de noite, andando pelo caminho, voltando do caminho. Abraça a Constituição Divina hoje. Vamos orar. Vamos clamar ao sangue de Jesus. Você entrou aqui nessa noite, está debaixo de guerra. Você está debaixo de guerras específicas na sua mente, mulher de Deus, homem de Deus, espírito de suicídio. Sua mente está sendo bombardeada a desistir. Seus olhos estão postos no que você está vendo. Então você não é o que você está vendo, você é o que a Constituição Divina diz que você é. E a minha, a sua Constituição diz que eu sou filha do Eterno. Você é filho de Deus. Sabe, tem uma mulher na Bíblia que eu sou apaixonado com ela e poucas pessoas pregam dela. É a nossa profetisa irmã Hulda. Segunda de Reis, capítulo 22, quando o rei encontra o livro, porque o livro estava perdido na casa do Senhor, eles dizem: procura um profeta. Eles procuram Hulda, a profetisa Hulda. Ela está cheia da palavra de Deus. Mulheres, o texto que vocês propõem é muito bonito, porque verdadeiramente a formosura e a graça é vã. Tem mulheres que são lindas por fora e eu não tenho nada contra isso. Nós podemos nos cuidar, nós temos que cuidar do tempo do Espírito do Senhor. Mas o que vai manter a igreja de pé nesses dias atuais não é o que carregamos por fora, é o que carregamos por dentro. É o quanto da Constituição do céu tem dentro da gente. Quem está passando por guerra aqui nessa noite, levanta a tua mão. Guerras espirituais travadas no mundo do Espírito. Guerras travadas no âmbito espiritual, fica com a tua mão levantada.
que vem a convite de alguém, gosta de estar no meio dos crentes, gosta da música dos crentes, gosta da convivência com os santos, mas não tem aliança com Jesus. Irmão Flávio quer ter aliança com Jesus. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus morreu e ressuscitou, tu serás salvo. No teu coração você crê, mas na tua boca você confessa que Ele é o Senhor da tua vida. Entrou alguém no nosso meio hoje que precisa se aliançar com Jesus. Não, filho, não é uma placa denominacional, é o corpo de Cristo na terra, onde Ele é o cabeça. Tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te governar, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te instruir, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te discipular, deixa Ele ser o seu Senhor. Existe alguém que quer entregar sua vida para Cristo? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Irmã Flávia, eu entendi que eu preciso de Jesus na minha vida. Deus está libertando essa moça, fique tranquilo. Deus está fazendo coisas sobrenaturais, não deixa. E oxalá que você veja isso nos olhos. Deus está visitando lugares específicos aqui nessa noite. Eu vejo becos, eu vejo vielas, eu vejo lugares escuros, onde eu vejo a luz de Deus entrar nesses lugares. Eu vejo pessoas sendo arrancadas da mão do diabo. Eu vejo jovens sendo arrancados da mão de Satanás. Eu vejo respostas de oração chegando. Eu vejo a luz de Deus entrando em buracos aqui nesse lugar, nessa região.
Senhor.